Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Que bênção estarmos na casa do Senhor nesta noite tão maravilhosa. Deus abençoe a todos os irmãos que se puderam estar presentes conosco. Deus abençoe aqueles que não puderam, Não se sabe todos os motivos, mas o Senhor sabe todas as coisas. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Hoje nós estaremos aqui falando uma palavra muito importante. Nós estamos hoje iniciando uma série de mensagens com o tema Eclésia. O que é Eclésia? Eclésia é a igreja de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. Pode ser também. Glória a Deus. Eclésia quer dizer igreja, a igreja de Jesus Cristo. O que é a igreja de Jesus Cristo? São várias mensagens que vamos trazer dentro desse tema e vai ser muito importante, preste bem atenção, vai ser muito importante para quem estiver ouvindo essa mensagem aqui, fora dessas paredes e muito tempo depois, porque Deus vai fazer isso ainda perdurar por mais tempo através do trabalho que ainda será feito nesse período. Então, quando eu faço uma coisa, eu não faço pensando só no momento, eu já faço pensando alguns tempos depois, algumas oportunidades além. Então, o que você vai ouvir hoje será muito instrutivo, você não vai rodopiar, pular, rodar e pegar anjo pela asa. Hoje, você vai ser instruído a respeito da palavra de Deus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 16, e o versículo de número 18. Aleluia. Evangelho de Mateus, capítulo de número 16 e versículo 18. Deus abençoe, meu irmão. Muito obrigado. Glória a Deus. Aleluia. Evangelho de Mateus, capítulo 16 e o versículo de número 18. A palavra do Senhor vai dizer assim: aleluia. Eu te digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar e fique na dimensão do Espírito Santo de Deus. Um dos maiores problemas, das maiores confusões que existe no seio da igreja moderna é exatamente o problema de não conhecer, não ter a exata definição ou concepção do que é a igreja. O crente que sabe quem ele é, ninguém pode com ele, nem o inferno, nem os homens, ninguém pode com a igreja, se a igreja souber quem ela é. A igreja é poderosa. Está escrito ali que nem o inferno poderá parar na frente da igreja, porque a igreja é vitoriosa sobre o inferno. Não é o inferno que persegue a igreja e a igreja consegue se esquivar. Não é o diabo que está lutando contra a igreja e a igreja está sobrevivendo. Não. Você não entendeu o texto. O texto está dizendo que as portas do inferno não poderão ficar de pé, porque a igreja vai passar por cima. O texto está dizendo que aonde o inferno dominava, a igreja chega e desativa o poderio das trevas e ativa a vida de Jesus Cristo no lugar. Jesus Cristo ressuscitou, apareceu diante de João, o apóstolo, e ele disse: sou eu mesmo, João, eu que fui morto, mas ressuscitei, e tenho comigo as chaves da morte e do inferno. Vale lembrar que esse mesmo Jesus outrora dissera aos seus discípulos:
todo poder me é dado, e este poder também, ele passou à igreja, ele concedeu à igreja. Então a igreja e Cristo é um. Se você faz parte da igreja, o poder de Cristo está sobre a sua vida. Então o inferno não pode com a igreja. Já pensou? Que coisa tremenda. Ninguém pode parar a igreja. A igreja é poderosa, mas a falsa concepção ou a não compreensão do que realmente é a igreja leva os crentes a um sofrimento muito terrível. A primeira coisa que eu quero dizer é o que não é igreja. O que não é igreja? Igreja não é o templo, o lugar onde você vai. O nome disso é templo. Por exemplo, a nossa falsa ideia, a nossa falta de compreensão é tão grande que na frente de tudo quanto é igreja está escrito assim: igreja pentecostal, igreja avivamento, igreja evangélica, igreja, está escrito igreja na frente. Deveria estar escrito na frente templo da igreja, porque não é a igreja, é o templo. Aí o teu filho diz: vamos à igreja, mas vamos ao templo. Então a igreja não é o templo. Igreja é muito mais do que isso. Igreja não é templo. E cá para vocês informações: mais de 200 mil templos evangélicos existem no Brasil. Já pensou? Mais de 200 mil templos. Se você não achou um lugar para ir, eu acho que você está meio equivocado. Existe um templo aberto hoje, principalmente no domingo, para que você possa congregar. Existem templos, mas isto é o templo da igreja, não é a igreja. A igreja também não é o nome disso é denominação, não é demonização, é denominação. Denominação, o nome que essa comunidade recebeu. Isso não é a igreja fulana, é o nome, denominação da igreja. E para sua informação também, no Brasil existem mais de 30 mil denominações evangélicas. Dentre essas existem denominações grandes, com bastante gente, como também existem denominações bem pequenas, com 10, 12, 15 pessoas, e até algumas delas que já não tem mais ninguém, até o pastor saiu. Mas existem mais de 30 mil denominações evangélicas. O nome do ministério não é igreja. Igreja não é isso. Igreja também não é empresa, não é um negócio. Apesar de que muitos entendem dessa forma, e existem até algumas que são conhecidas como empresa da fé, porque trabalha com a igreja para ganhar dinheiro. Mas igreja não é empresa, não é negócio. Igreja é outra coisa. A igreja também não é um palco para alguém poder se apresentar. Tem gente que pensa: eu vou usar a igreja para que eu possa ser visto. Tem gente que sai do mundo, para de cantar lá no mundo e vem cantar na igreja, porque o negócio, o mercado gospel está dando certo. Aí se apresenta na igreja. E olha que engraçado, olha como que os crentes estão desinformados. O camarada se apresenta como um artista e a igreja aplaude como um artista. Mas a igreja de Jesus, você não vai encontrar na Bíblia ministério de artista. Você não encontra na Bíblia ministério. Deus escolheu uns para ministro de louvor. Aonde isso? A Bíblia só tem espaço para adorador. A Bíblia só tem espaço para quem renuncia a si, renuncia a sua fama, renuncia a sua glória e glorifica a Jesus, o Cristo vivo. Aleluia! A igreja não é palco, a igreja não é ringue, não é lugar de alguém ficar disputando poder para ver quem é maior, quem é mais forte. Aquele que fala mais grosso é poderoso, aquele que fala mais fino deve se calar, aquele que prega mais, aquele que tem mais conhecimento, esse deve dominar os demais. Mentira, a igreja não é isso. A igreja não é isso. Isso não é igreja. A igreja não é pódio, e você sozinho também não é igreja.
Como você sozinho pode ser igreja? Para ser igreja, você precisa, segundo o texto bíblico, estar com 2 ou 3, porque aonde estiverem 2 ou 3 ali, reunidos em meu nome, ali no meio deles eu estarei. Igreja só é igreja quando Jesus está no meio. Se Jesus não está, você sozinho não é igreja. Você precisa de Jesus para ser igreja. Sozinho você não é. Eu sou um cristão solitário, não tenho comunhão com ninguém. Eu sou um cristão independente. Que tipo, irmão? Da onde isso? Para ser igreja, você precisa ter comunhão com os outros. Como foi lido hoje. Se você não ama o teu irmão que está do teu lado, como é que vai dizer que ama a Deus, que você nem está vendo? Então a igreja precisa. Sabia, irmão, existe tanto tipo de igreja. Existe tanto tipo de igreja de tudo quanto é jeito. Tudo quanto é, o que você pensar de igreja, existe. Existe até igreja para quem não gosta de igreja. Você já pensou? O que é isso? Igreja para quem não gosta de igreja? Sim, é uma igreja que tem um livro na porta. Sugestões ou reclamações. Você vem no culto. Aí o pastor pregou. Aí você não gostou da mensagem do pastor. Achou que o pastor foi muito incisivo naquilo. Ele foi muito duro. Aí você vai lá no livro de sugestão na saída e diz: eu acho que tem que mudar a mensagem do pastor. O pastor tem que ser mais carinhoso com as suas mensagens. Não pode ser muito enfático naquilo que ele está dizendo. Não gostou do louvor, porque o louvor estava muito levado ao sertanejo. Eu gosto mais de pop rock, então eu coloco lá no livro de sugestão. Eu gostaria que o louvor fosse mais no estilo pop rock. Isso é igreja para quem não gosta de igreja, porque a igreja não é o lugar que você chega ali na porta e diz: eu quero um bolo de laranja, e a igreja corre, todo mundo corre, os obreiros, para fazer um bolo de laranja para você. Não, aqui você entra na porta e diz: eu só vim adorar, eu só vim servir, eu só quero glorificar. E no meio da tua adoração, no meio do teu louvor, Jesus olha para você e diz: você precisa de maná, você precisa de pão, porque sem pão você não sobreviverá. E Jesus mesmo vai fazer aparecer o pão que você precisa. O maná do céu vem no meio da igreja. Quando a igreja está, Deus manda maná. Então hoje a mensagem é esta: o que é igreja? A palavra eclésia, ela tem a definição de chamados para fora. Chamados para fora. Então a igreja é um povo seleto, um povo escolhido por Deus, chamados para fora. Uma assembleia, pessoas que se uniram e foram chamados para fora. Chamados para fora. Sim. 1 Pedro, capítulo 2, e versículo 9 em diante, tem uma revelação para nós aqui. Vocês, porém, são a geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não eram povo, mas agora vocês são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos do mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra vocês. A igreja é o povo de Deus. Você sabia que antigamente o povo de Deus era o povo de Israel? Lá em Êxodo está escrito claramente que Israel era a nação adquirida, a menina dos olhos de Deus, o povo de exclusividade de Deus. As outras nações, sabe quando a Bíblia fala gentios, está falando de todas as outras nações. Todas as outras nações eram pagãs, mas o povo de Israel era o povo de Deus, o povo escolhido de Deus, o povo separado para viver para Deus. E aquele povo tinha um Deus só, os outros povos tinham outros deuses, vários deuses, mas o povo de Israel era um povo separado para o Senhor. Mas agora diz a Bíblia: vocês, igreja, vocês são o povo de Deus. Então a igreja, aqui já tem uma maravilha que precisamos entender. A igreja
não pertence a si própria, a igreja não pertence ao pastor, a igreja pertence a Deus, é o povo de Deus. A igreja é o povo de Deus. Antes o povo de Deus era Israel, agora é a igreja. Aí você está se perguntando, então Deus rejeitou Israel? Não, Deus não rejeitou Israel. O apóstolo Paulo, ele explica bem certinho. Se você gosta de Bíblia, leia em Romanos 11. Deus não rejeitou Israel. Deus apenas agora está tratando com a igreja. Israel, agora Deus está em silêncio com ele. Deus está tratando com a igreja. O povo de Deus agora é a igreja, a nação santa, povo adquirido. Deus, nessa dispensação, chamada dispensação da graça, se manifesta a igreja. Tudo que Deus for fazer na terra, Deus não vai fazer através de Israel, Deus vai fazer através da igreja. Sempre Deus usará a igreja. Tudo que Deus for revelar na terra, vai se revelar pela igreja, porque Deus agora trabalha e fala, opera, guia, tudo pela igreja. Não faço parte da igreja, não quero fazer parte da igreja. Então o negócio teu não é com Deus também, porque Deus tem uma aliança com a igreja. Deus tem um pacto com a igreja. Queres ir ao céu, queres viver tudo de Deus, faça parte da igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. Deus está na igreja. Aleluia, glória a Deus. Oh Jesus. Mas também ali diz que nós somos peregrinos na terra. Eu disse, eclésia, chamados para fora. Ei, você está no mundo, mas você não é do mundo. Aleluia. Você anda, você conversa, você faz negócios, você trabalha, você recebe pagamento e paga as suas contas. Você paga, né? Porque tem que pagar. Aleluia. Mas você não é daqui. Você é do céu. Você é da glória. Há uma hora dessa, um momento qualquer, um dia que ninguém espera, uma trombeta soará. E esse povo que não é daqui, que é do céu, vai deixar a terra e irá morar no céu, porque é lugar da igreja. Existe uma cidade chamada Nova Jerusalém, Jerusalém Celestial, e é lugar, morada da igreja. Aleluia! O teu nome está lá na Nova Jerusalém, aguardando o momento exato para você fazer parte para sempre lá. Glória a Deus. No dia do arrebatamento, vai ser o dia em que você está livre de todo o pecado, de toda a tentação, de tudo que este mundo tem contra você. E você nunca mais há de se separar daquele que te resgatou do pecado, das trevas, e se trouxe para a maravilhosa luz, te trouxe para a graça. Nunca mais você cairá, nunca mais. Por que tu está dizendo isso? Porque a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4 e versículo 13 em diante, quando fala do arrebatamento da igreja, e diz, quando depois que nós formos arrebatados, estaremos para sempre com o Senhor. Se não me falha a memória, é o versículo 16 ou 17, estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia, é o 17 mesmo. Olha lá, assim estaremos com o Senhor para sempre. Não importa, você morreu em Cristo. Morreu em Cristo? Está salvo. No dia do arrebatamento, não importa se você morreu esfaqueado, atirado, morreu doente, você foi dissipado, queimado, foi jogado no mar, não importa que jeito você morreu. No dia do arrebatamento, o seu corpo será transformado e você aparecerá diante do Senhor incorruptível, sem problema nenhum. Seu corpo glorificado, um corpo incorruptível, que a corrupção não tem mais acesso, nenhum tipo de mal tem acesso. Você é imortal, totalmente cheio da plenitude de Deus. Aleluia. Uma vez eu ouvi um pastor pregando e ele dizia: os carecas não entrarão no céu, os banguelas não entrarão no céu, os mancos não entrarão no céu. Aí eu pensei, misericórdia, desse jeito quem entra?
Alguém vai ter um problema, outro não vai entrar ninguém desse jeito. Os baixinhos não entrarão no céu, os altos não entrarão no céu, os gordos não entrarão no céu, os magros não entrarão. Eu falei, meu Deus, quem entra? Ele disse, porque quando a trombeta soar, o nosso corpo será transformado em um corpo modelo, um corpo incorruptível. Então, se você era banguela aqui nesse mundo, pode rir à vontade, porque na eternidade tu vai ter teus dentes, tudo certinho. Se era gordo demais, nem se preocupe, lá no céu tu vai ter um corpo maravilhoso. Aleluia! Pode carregar esse fardo aqui, mas depois lá não vai ter mais isso. Glória a Deus. Uma vez falaram para a mulher, mas tu não se incomoda de ser gorda desse jeito? E a mulher disse, quem tem que carregar meu peso sou eu, cuide de sua vida. Oi, né? Mas quando o Senhor voltar, o corpo será incorruptível. E se você não morreu em Cristo e está vivo, e está em Cristo, conectado com Cristo, está ligado na videira verdadeira, você será arrebatado. E a Bíblia diz, estaremos para sempre com o Senhor. Glória a Deus. Nós não somos daqui. Assim como a garça que vive no meio do banhado. Quem aqui já viu uma garça suja de lama? Nunca vai ver, irmão. A garça, ela vai estar no meio do banhado. Está sujo o chão. O chão está tudo aquela lama. Mas as penas da garça, a garça em si, e ela está limpinha lá em cima, branquinha. Assim é o crente no mundo. O crente vive no meio do pecado, mas ele não se suja com o pecado do mundo. Ele está limpo, as vestes brancas. Porque na hora que a trombeta tocar, subiu. Você está aqui, mas você não pertence aqui. Você não deve deixar se manchar, se macular com o pecado, com a situação deste mundo aqui. Sabe o que a Bíblia diz em Filipenses capítulo de número 2 e versículo 15? Aleluia. Vocês se tornem irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração perversa e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no mundo. A Bíblia já está avisando que o mundo é perverso, que o mundo é corrompido, que o mundo está cheio de situação. Se alguém diz para você, olha, o mundo está difícil, né? O mundo é terrível, mas isso já está na Bíblia, está dizendo que o mundo é perverso, que o mundo é corrompido, que o mundo é depravado. Mas você, a Bíblia está dizendo que você deve viver nesse mundo irrepreensível, puro, inculpável, santo de Deus. E esse testemunho de vida resplandece. Você é como uma estrela de Deus aqui na terra. Aleluia. O sol que é Jesus Cristo brilha e você reflete a luz do Evangelho aqui na terra. E as pessoas veem o teu viver e dizem, glória a Deus. Maravilha. Que maravilha. Que bênção. Quando as pessoas olham para você e dizem, você congrega onde? Você é crente, né? Aonde que é a igreja? Eu quero ir lá, rapaz. Eu queria ter uma vida igual a sua, assim. Eu lembro de um testemunho do irmão, que ele apareceu na igreja e falou, quem é o pastor? Aí o pastor disse, sou eu. Eu queria que o senhor me desse o microfone para falar. Queria falar umas palavras. Aí o pastor ficou meio, não queria, nunca viu, primeira vez. Falou, tá, mas o que você vai falar? Não, pode ficar tranquilo, eu não vou falar nada demais, eu tenho algo importante para dizer. Tá bom. Dei o microfone para ele e ele disse, olha, eu sou fulano de tal, sou vizinho daquele crente ali. Aquele crente ali é meu vizinho. E olha, quando eu fiquei sabendo que ele era crente, eu fiz de tudo para perturbar esse crente. Eu joguei lixo no quintal dele. Ele não brigou comigo. Eu parei o carro na frente da vaga dele para ver o que ele ia fazer. Ele não brigou comigo. Ele esperou e depois saiu. Olha, eu fiz de tudo para ver se eu via esse crente irritado. Esse crente não reagiu.
Então eu disse, eu quero ter a calma, a paciência que os crentes têm. E por isso eu vim hoje na igreja, porque eu quero ser crente também. Aquele vizinho nunca disse Jesus te ama, nunca pregou uma palavra para ele, nunca convidou para ir para o culto, mas o testemunho de vida fez com que aquele homem fosse para a igreja e entregasse a sua vida para Jesus Cristo. Aleluia! A tua vida é um testemunho, glória a Deus. Convertidos a Deus, propriedade adquirida. Esta é a igreja que foi chamada para fora. Ela está no mundo, mas ela não é do mundo, ela é do céu. Você vai passar um tempo aqui, mas logo, logo a igreja será arrebatada e você vai estar para sempre com Deus. Esta é a igreja. Mas a igreja, irmão, ela tem algumas dimensões. Existe a igreja de Cristo universal. Quando estou falando universal, eu não estou falando da igreja do bispo Edir Macedo. A igreja universal é a igreja de todos os lugares, a igreja do mundo todo. Ou católica também, é a mesma coisa. Católica universal quer dizer a mesma coisa. Igreja do mundo inteiro. Todo cristão que nasceu de novo, ele pertence a esta igreja. A partir do momento que você entregou a sua vida para Jesus e está salvo em Cristo, você faz parte dessa igreja de Cristo, que é a igreja do mundo todo, a igreja de todos os lugares. Tanto lugares grandes como lugares pequenos, todos. É a igreja de Cristo, a igreja universal. Aleluia. Cristo é o cabeça dessa igreja. Essa igreja de Cristo, essa igreja universal, ela foi arquitetada por Deus. Deus planejou isso e o plano está correndo exatamente como Deus planejou. Mas dentro desta igreja de Cristo, do mundo todo, existe também a igreja local. O que é a igreja local? Igreja local é cada comunidade em cada lugar. Aqui existe uma igreja local. Qual é essa igreja local? A igreja renovada do Brasil, lá do bairro Aclimação. Eu sou o pastor da igreja, e os outros são membros, obreiros dessa igreja local. E essa igreja local, ela precisa existir, porque nós aqui como igreja local, nós temos que trabalhar e crescer juntos. Aquela parte de comunhão, crescimento, exige uma igreja local. Não tem como você crescer sem a igreja local. Não tem como você dizer, eu sou igreja e não posso pertencer a uma igreja local. Você precisa estar familiarizado dentro de uma igreja local. Por que que você precisa? Porque nessa igreja local você será edificado. Você será alimentado. Você precisará ser batizado por um pastor, por um obreiro que pertence a uma igreja local. E nessa igreja local você vai estar participando da ceia do Senhor, que será ministrada por obreiros, pastores, alguém que foi colocado por Deus para celebrar essa ceia. Então, o crente precisa pertencer à igreja de Cristo, mas também precisa pertencer a uma igreja local. A igreja que tem pastor, a igreja que tem obreiro, ele precisa. A igreja local, ela precisa se reunir. Olha, 1 Coríntios capítulo 14 e versículo 26 fala de uma igreja local, porque lá diz assim, ó: quando vocês se reúnem, vocês, plural, reunidos, um tem salmo, um tem ensino, um tem revelação, um fala em línguas, um tem a interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Então a igreja local, ela tem um propósito: edificação. Pastor Márcio aqui, que é pedreiro, sabe o que é edificar. Presbítero Jauri também sabe o que é edificar. Acho que todo mundo aqui sabe o que é edificar. Edificar é construir. Tem uma fundação e se vai construindo, e com o tempo pode se tornar algo grande, muito grande. Edificação. A igreja local deve promover a edificação mútua, edificação um dos outros.
Tudo que deve ser feito num culto de uma igreja local deve edificar um ao outro. Tudo que é feito na vida cotidiana dessa igreja deve procurar a edificação um ao do outro. Se o que eu falar não for te edificar, é melhor que eu me cale. Mas se o que eu for falar vai construir em você alguma coisa, então que seja falado. Porque a Bíblia diz que a boca do justo é manancial de vida. Aleluia. Propósito da igreja local: edificação, construção, crescimento. Quando for orar, ore pelo teu pastor, irmão. Pelo amor de Deus, não esquece de orar pelo teu pastor. Porque ao pastor compete olhar e ver ministérios, vocações, desejos, aspirações, para que ele possa trabalhar ou delegar alguém para que isso possa crescer. Se o pastor for cego, se o pastor for um tapado, se o pastor for um arrogante, se o pastor for daqueles que é um tirano, ninguém cresce, porque é só ele que deve crescer, é só ele que deve aparecer. Então ele não está interessado no crescimento de ninguém. Mas se esse pastor for um homem de Deus, que está preocupado com o reino de Deus e com a glória do nome de Jesus Cristo, ele sempre estará procurando que as outras pessoas cresçam. A igreja local deve procurar edificação. Um edifica o outro. Glória a Deus. Você precisa de uma igreja local se você quiser crescer. E quando você entrar por uma porta de uma igreja local, vai servir a Deus naquele lugar, entre com a cabeça baixa. Ovelha se alimenta de cabeça baixa. Você é ovelha? Cabeça baixa, comendo e se alimentando e crescendo, e Deus te fortalecendo. E se for assim, ninguém vai te parar, porque se Deus estar contigo, ninguém pode com a tua vida. Deus vai te levantar. Mas hoje o mundo está virado em crente girafa. Por quê? Crente girafa, ele come com a cabeça lá em cima. Ele come lá em cima. O pastor está pregando e ele está pregando a mensagem do pastor lá no banco dele. Se eu estivesse pregando no lugar dele, eu não estava falando isso, eu estava falando assim. Se eu estivesse pregando, eu ia fazer desse jeito. Se um dia eu pregava, se um dia eu for pastor, irmão, para com isso, para. Quando você chegar lá, aí você faz. Agora é hora de você se alimentar. Agora é hora de você dizer: Deus, fala comigo. Senhor, essa palavra é para mim. Meu Deus, eu quero crescer mesmo, Pai. Pai, fala comigo, eu quero fazer parte do reino. Deus, me mostra, Jesus, o que eu devo fazer. Senhor, discerne para mim, me revela na tua palavra o que é que eu devo fazer. Pai querido, o que eu devo falar, como eu devo me comportar. Meu Deus, me ajuda, eu preciso. É hora de comer de cabeça baixa, porque Deus verá você e vai te levantar. E quando Deus te levantar, ninguém pode parar você, ninguém te derruba. Aleluia. Ninguém derruba. Quem Deus levanta, ninguém derruba. Pode fazer o que quiser. Olha que perseguiram Davi, hein? Olha que lutaram contra Davi. O que adiantou? Davi virou rei, reinou e morreu em boa velhice. Ninguém para quem Deus levanta. Glória a Deus. Então, meu irmão, para resumir, a igreja de Cristo é a igreja de Deus em toda a terra. Mas a igreja local, você precisa pertencer a ela, para pertencer a essa igreja de Cristo de toda a terra. Mas existe uma outra igreja, irmão. Ué, que é isso, pastor? Existe uma igreja que é um órgão governamental. Nem vou pedir para você repetir. Tem uns pastores que quando acham uma palavra difícil, fala: repita comigo. Aí a pessoa fica toda enrolada. Um órgão, uma instituição. Existem igrejas que não estão regularizadas, não estão regulamentadas na justiça. Existem países que a maioria das igrejas não são regularizadas. Mas uma igreja, ela precisa estar regularizada, ela precisa estar adequada às leis do país. E a igreja, como órgão governamental, é muito importante. Uma igreja, segundo a Constituição do nosso país, ela precisa de um CNPJ. Eu tenho anotado até a lei, mas não vou enfadar você com isso.
Mas uma igreja, para estar regulamentada, um órgão instituído, governamental, para não ter problema, ela precisa estar constituída com o CNPJ, ela precisa de um estatuto e de um regimento interno, isso é obrigação. Não tem como você estar regulamentado se você não tiver um estatuto, se você não tiver um RI, regimento interno, como deve funcionar as coisas dentro da igreja, como são tomadas as decisões. A igreja, como órgão governamental, ela precisa também de diretoria, pessoas maduras, pessoas capazes de tomar decisões para ser parte da diretoria. Essa diretoria vai ter um livro-ata, onde serão registradas as reuniões das assembleias gerais, que são obrigação dessa igreja, órgão governamental, tem que fazer. Se o estatuto diz que de ano em ano, essa igreja faz uma assembleia, então, irmão, quando o pastor coloca um edital dizendo assim, convoco todos os membros da igreja para a assembleia geral, ele não está fazendo aquilo por graça, ou porque quer se aparecer, não, aquilo ali é lei, é obrigação do pastor, ano por ano, se é isso que está no estatuto, ou de 2 anos, ou de 5 anos, ou de 10 anos, mas ele precisa fazer o que está no estatuto. Falei para você, pode ser até um pouco enfadonho, mas é instrutivo. Tem crente que não sabe dessas coisas. A igreja, como órgão governamental, ela precisa ter um alvará de funcionamento. Tem alguns lugares que a lei chega e fecha, porque não tem alvará, não tem extintor. A igreja precisa dessas coisas. A igreja precisa prestar contas como órgão governamental. A igreja de Cristo, a igreja de Deus, a igreja de Cristo precisa disso, irmão. A igreja de Cristo só precisa estar cheia do Espírito Santo, glória a Deus. Mas a igreja, como órgão governamental, ela precisa prestar conta, relatório de tudo. Você sabia? A igreja precisa, declarações anuais que a igreja precisa fazer. ECF, escrituração contábil fiscal. ECD, escrituração contábil fiscal. EFD, contribuições. DCTF, declaração de débitos e créditos tributários federais. DIRF, declaração do imposto de renda retido na fonte. CEFIP, sistema de recolhimento do FGTS e informações. E tem mais ainda. Essas declarações todo ano a igreja precisa fazer. Então, para fazer isso, a igreja precisa de um contador, que precisa ser pago mensalmente. Ou você conhece algum contador que trabalha de graça? Se você conhece, me passa o telefone, que está aí, você vai conversar com ele. A igreja, como órgão governamental, ela precisa de tudo isso. Ela tem obrigações. E se o nosso país continuar no caminho que está indo, se prepare, meu irmão, porque muitas igrejas que não se adequarem a essas leis, elas serão fechadas. Você já ouviu o termo igreja subterrânea? Quem aqui já ouviu? Igreja subterrânea. 1, não, você não ouviu. 2, pois é, igrejas 3, na igreja subterrânea, era proibido congregar. Então eles se escondiam e cultuavam escondidos. A Bíblia foi queimada, rasgada, e eles pegavam os panfletos do comunismo, que pegavam versículos para zombar, para tirar sarro, e eles tiravam o versículo para ler, porque a lei do país dizia não pode ter igreja. Nós no culto de missões passamos um vídeo da lista de perseguição mundial da igreja. A Coreia do Norte é proibido adorar a Jesus, é proibido ter uma Bíblia. Isso em 2024. Existe perseguição. O nosso país ainda não entrou. Nós podemos, aqui no Brasil, se você é um homem de Deus, tem um chamado, e se Deus te falou com você, você pega um contador ou um advogado e começa uma igreja em 30 dias ou 40, rapidão, e ninguém barra você, e vai estar tudo legalizado, tudo certinho. E se Deus for na tua vida mesmo, esse lugar vai crescer e você vai ganhar o Brasil inteiro, e as outras nações também, e que seja assim para a glória do nome de Jesus. Aleluia. A igreja precisa fazer tudo isso.
E o presidente da igreja, como órgão governamental, precisa ser inteligente. Porque se ele tomar uma decisão em falso, se ele fizer alguma coisa que a justiça puder pegar ele, irmão, não vai pegar o co-pastor da igreja, não vai pegar o presbítero, não vai pegar outro irmão da igreja, vai pegar o presidente. É você? Vem cá. Me diga para mim, o que é essa doação aí? O que é esse cheque aí de tantos mil reais que entrou nessa igreja? Da onde veio? Tem pastores que não vigiam e tudo quanto é dízimo entra no nome dele. Manda no meu Pix, varão. Aí vai no Pix dele. Aí quando chega no final do ano, a renda dele está lá em cima. E ele tem que explicar para a Receita de onde veio tanto dinheiro. Aí ele diz, não, é dinheiro da igreja. Mas por que está no teu nome? Dinheiro da igreja é da igreja. E hoje é tão fácil abrir uma conta jurídica no nome da igreja e tudo quanto é contribuição cai no nome da igreja. Aqui, irmão, aqui na Renovada do Brasil, o que é da igreja é da igreja. O que é do pastor é do pastor. O que é do tesoureiro é do tesoureiro. Se você mandar um dízimo no Pix, vai cair na conta da igreja. Mandar uma oferta missionária, essa oferta missionária vai para a missão. O que é, como diz o texto, dai a César o que é de César. E dai a Deus o que é de Deus. Aqui, o que é de Deus é de Deus. Tem que ser organizado. A igreja, como órgão governamental, ela é dessa forma. Aqui no Brasil, a igreja governamental não sobrevive. Se alguém diz para você que o governo está mandando R$1.500, R$2.000, R$4.000 para a igreja, mentira para você, irmão. A igreja não recebe pagamento do governo. A igreja ela é autônoma. Ah, tem mais uma coisa que talvez você não sabia. Eu falei, a igreja não é empresa. A igreja não é loja, a igreja não pode vender, irmão. A igreja não pode comercializar produtos. Nós, como igreja, agora estamos vendendo camisetas. Hoje, esse mês vendemos 40.000 camisetas. Fechou a igreja, irmão. A igreja não tem a liberdade de vender. Ela não pode vender. Então, do que sobrevive a igreja, pastor? A igreja sobrevive de doações. Para o seu entendimento fácil, dízimos e ofertas. Convém lembrar, você não é obrigado a dizimar. Se você não dizimar, você não vai para o inferno. Tem esse negócio de não dizimou, roubou a Deus, vai para o inferno. Mentira, mentira para você. Não é bem assim. Não é dessa forma. Você é salvo pela graça. Você é salvo pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. Mas não dizimar se torna uma ingratidão, uma falta de amor, uma falta de responsabilidade com o corpo de Cristo, uma falta de vontade de ajudar. Meu irmão, uma igreja que tem fundos financeiros e que tem uma liderança de Deus, ela pode fazer muito com aquilo que recebe. Mas e quando a igreja não recebe, quando ela não recebe doações, essa igreja sofre muito. O pastor tem que se virar nos 15, não é nem nos 30, para fazer o negócio acontecer. Então, para entendimento, a igreja de Cristo não precisa de dinheiro. A igreja de Cristo, a igreja de Deus, a igreja do Deus vivo, não precisa de dinheiro. Deus é o dono do ouro e da prata. A igreja de Cristo só precisa ser cheia do Espírito Santo. A igreja de Cristo só precisa ser cheia do Espírito Santo para falar de Jesus às outras pessoas que estão sofrendo. Estou impactado de Deus, estou cheio de Deus e vou ao próximo e digo: Jesus está na minha vida. Vem para a igreja e Jesus vai entrar na tua vida. Eu quero falar do amor de Deus, é só isso. Mas a igreja governamental, ela precisa de doações, ela precisa de ofertas, ela precisa de dízimo. Não deixe teu pastor apavorado tentando cobrir as contas da igreja, porque você diz, não, deixa, isso aí é obrigação do pastor, não é obrigação minha. Não, contribua e Deus vai te abençoar, porque Deus vê o teu sacrifício, Deus vê a tua oferta, Deus vê o teu dízimo.
Não oferte para agradar ninguém, não oferte por desencargo de consciência. A Bíblia diz que Deus ama aquele que oferta com alegria, aquele que contribui com amor. Ah, Deus, sou grato por tudo que o Senhor tem feito, então trago aqui a minha oferta. Não faça como um irmão uma vez fez comigo. Ele chegou na igreja assim e falou assim para mim: pastor, está aqui meu dízimo. Eu chamei e falei: ô varão, vem cá. Nunca mais na sua vida faça isso, varão. O que, pastor? Eu falei: irmão, a maneira como você entregou o dízimo aqui, Deus não recebe não. Não faça isso. Você jogou o dízimo como se estivesse dizendo: pastor, está vendo aqui, ó, sou dizimista, está aqui, ó. Não faça isso não, Deus não recebe essas coisas. Se você fazer, faça com alegria, faça com gratidão, e Deus que vê vai te abençoar, vai te recompensar. Amém? Glória a Deus. Está compreendido? Está compreendendo o que é a mensagem de hoje? O que é a igreja? A igreja de Cristo é poderosa. A igreja de Cristo, o inferno não para diante dela. Mas você sabe o que é a igreja? Aleluia. Será que você não está confundindo a igreja de Cristo como a igreja local? Será que você não está confundindo a igreja de Cristo com a igreja governamental? A igreja governamental, irmão, funciona como uma empresa, é tratada como uma empresa. Mas a igreja de Cristo não independe do governo. A igreja de Cristo independe de política. A igreja de Cristo independe de opiniões, teorias, teologia e não sei o que mais. A igreja de Cristo, ela só depende do Espírito Santo. Mas a igreja local precisa de doutrinas. A igreja local, ela precisa de estatuto. A igreja local, ela precisa de diretoria. Ela precisa de aconselhamento. Aleluia. Glória a Deus. Se coloque de pé. Oh, Jesus. Santo é o teu nome, Jesus. Não há ninguém como tu, ó Deus. Tu és poderoso. A tua palavra, meu Deus, é poderosa. A tua palavra é a verdade. Eu oro, ó Deus, para que esta palavra venha frutificar. Pai querido, eu sou falho, não tenho tanta cultura. Meu Deus, tropeço em palavras, mas o teu Espírito é poderoso. O teu Espírito, Senhor Deus, através de uma semente, faz brotar muitas e muitas árvores, porque o Senhor é poderoso. Sim, meu Deus, que o teu Espírito venha falar mais profundamente em cada coração. Que não aconteça conosco como aconteceu com tantos e tantos, que por falta de conhecimento, por ignorância, acabou perecendo. Mas que pelo teu Espírito Santo, sejamos instruídos, sejamos capacitados e cheios do conhecimento do Senhor, da tua palavra, discernindo o tempo em que vivemos, possamos florescer, crescer, avançar, e que o teu reino, meu Deus, prevaleça, que o teu reino alcance corações, que o teu reino encha as casas, que o teu reino, meu Deus, seja a novidade em cada lugar, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Neste momento nós vamos participar da ceia do Senhor. Ceia.